Isso, falando dessa metodologia, eu lembro que quando você passou aqui a primeira vez, a gente estava falando inclusive das lendas do Rio, que a gente tinha as bolas de fogo que apareciam, e você passava ali um embasamento, o que poderia ser e tudo mais, e as explicações que as pessoas faziam, era um animal. Isso é um embasamento que é muito em cima, muito alicerçado na razão, na lógica, daquilo que até antes era tido como lenda, mito, mas até que ponto pode ser lenda, até que ponto pode ser mito. Quando nós trazemos isso, apesar de estar classificado como lenda, mito, mas quando trazemos esses relatos que vêm dos nossos povos originários, os indígenas, que hoje faz parte do folclore, quando conseguimos colocar isso no ponto de vista mais científico ou no ponto de vista da ufologia, Sim. da metodologia ufológica, conseguimos elaborar que todos aqueles objetos voadores não identificados vistos antigamente, num tempo que não existia luz, num tempo que não existia nenhum equipamento tecnológico. Sem as referências que nós temos, né? Referências, era com a análise comparativa que aquelas pessoas viam aqueles artefatos de estranhos, poderiam analisar. Eu vou dar um exemplo disso. Por exemplo, no nosso folclore nós temos o Curupira. Sim. O Curupira é uma junção, apesar de um folclore, hoje nós estamos no mês de junho, festa junina, festa relacionada ao folclore brasileiro, né? Muitas lendas. O Curupira, é interessante que ela é uma junção das duas palavras do Tupi-Guarani, né? Do Tupi-Guarani curumim, que é curumim, é uma criança, um ser pequeno, uma criança, baixa estatura, curumim. E do grego, ou seja, uma palavra europeia, que é o pira. Pira é fogo. Né? Então era uma criança, um ser de baixa estatura que tinha iluminação ou alguma coisa brilhosa ficava perto, ou ele ficava nas proximidades de algo que brilhava. Aí, claro que a lenda vai se passando por questão histórica, aí fala que tinha cabelo de fogo ou alguma coisa iluminada próximo daquele ser pequeno que andava pela mata todo iluminado. Que eles não tinham referência, por exemplo, se ele tivesse alguma espécie de luz moderna, uma lanterna, para eles era fogo, né? Para eles era fogo, que era a análise comparativa que eles falavam. Se a gente pegar uma lâmpada desse estúdio, levar 300 anos atrás, ou seja, numa época que ainda não existia luz, inventado por Thomas Edison, que também é um assunto muito interessante. Legal, vou porque o Thomas Edison, apesar de ser tido como criador da lâmpada, todas as pesquisas mais recentes levam-se a alegar, leva-se a defender que, na verdade, quem inventou a lâmpada foi Tesla, Nikola Tesla. Mas aí é outro assunto. Sim, é outro assunto, mas eu vou deixar esse parênteses aqui. Inclusive, o Tesla, numa das entrevistas em rádio que ele fez, ele disse que muitas das questões... Isso na verbalização do Tesla, quase em sua leito de morte, quase nas proximidades, já de uma certa idade. Ele, numa entrevista em rádio, disse que muitos dos conhecimentos dele eram de origem extraterrestre. Olha, eu já vi isso. Incrível isso. Mas esse já é um outro patamar do nosso diálogo. Vamos voltar à sua indagação inicial dessa junção entre as lendas, mitos com nossos povos originários. Então, Curupira curumim, né, criança, pira, fogo, aquilo que iluminava. Então, pega uma lâmpada dessa e leva 300 anos atrás. Exatamente. Qual é a análise comparativa que a pessoa que nunca viu uma lâmpada vai fazer? Aquilo mais próximo, lâmpada, fogo, né? E um ser baixinho, um curumim, ou seja, uma criança. E essa comparação. E assim a gente vê em todas as origens lendárias do mito, que hoje faz parte do folclore brasileiro, como também nós temos o Ambaetatá. Ambaetatá, que foi aportuguesado para o Boitatá, mas do Tupi-Guarani é Ambaetatá, que traduzindo mais ou menos fica a cobra de fogo, ou fogo que corre. Então eles viam aquele objeto voador não identificado vindo em alta velocidade na mata, era uma espécie de cobra em alta velocidade. E aí nós estamos falando de uma lenda inicial ao descobrimento do Brasil, né, que os padres Anchieta, os portugueses, né, o padre Anchieta, os portugueses, enfim, os bispos, quando vieram, escutavam muito relato. E o próprio
Anchieta, padre Anchieta, famoso padre Ele Anchieta, documentou bastante coisa, né? e documentou, e ele testemunhou. Como que eu posso defender tamanha argumentação que eu estou dizendo? Porque está registrado. O padre Anchieta, que foi o primeiro a catetizar os índios, ensinou eles a ler. Que é uma autoridade, vamos deixar isso evidente, né? Que não é qualquer pessoa que está inventando alguma coisa, né? E ele escreveu uma carta no ano de 1560, mandado para Portugal, para o rei de Portugal, dizendo que ele testemunhou, e ele escreveu isso na carta, né, explicando pela primeira vez o que os índios chamavam aquilo de baetatá, né? No português arcaico era baetatá, e hoje foi aportuguesado para boitatá, mas a origem da palavra é embaetatá. E aí você faz uma análise comparativa daquela época, de uma carta escrita pelo Anchieta em 1560, daquilo contado antigamente. Aí faz uma análise comparativa, aí o Brasil foi sendo descoberto até que chegou em Mato Grosso. Em Mato Grosso, o que as pessoas viam nessa região? O minhocão. E o minhocão é quase a mesma coisa, ou seja, se você pega os primeiros escritos da lenda do minhocão nessa região mato-grossense, por exemplo, eu tenho umas revistas antigas de 1905, que os primeiros descritos desse tipo de testemunha fala do minhocão, que era uma coisa de grandes proporções, que por vezes entrava na água ou se movimentava na água, era incandescente, tanto que nós temos uma obra de arte lá no Shopping Três Américas, que você desliga as luzes ou a cobra fica colorida, né? Como se a boca saísse luz, os olhos saíssem iluminação, porque as referências ao minhocão eram um objeto iluminado, que vinha em alta velocidade por dentro do rio, que fazia pescadores desaparecer para nunca mais voltar, uma provável abdução. Abdução, as primeiras que se tem, né? É apenas um ponto de vista. E aí você tem aquilo que vinha pelo céu, como, por exemplo, no escrito de 1905, de Luiz Felizardo, em que o Felizardo alega, e vinha pelas montanhas, não, e vinha pelo horizonte e pela serra, pela várzea. Pela várzea, aí eu me faço a pensar, será que era Várzea Grande, né? A cidade que eu moro. Vinha pela várzea e vinha em alta velocidade. É a mesma coisa que você pegar um graveto à noite, tacar fogo na ponta e começar a movimentar. Ou seja, aquilo movimentado em alta velocidade dá a impressão de uma minhoca. Mas quando ela vem do céu, do alto e vindo em alta velocidade, a pessoa que nunca viu aquilo olha, se assusta, meu Deus, sai correndo, chega em casa, o que você viu? Aí eu vi uma serpente, uma minhoca, e aí ficou afamado, né, com o decorrer da tempo, com o marketing, vamos dizer, do medo, né, que viu uma minhoca gigante, um minhocão, ou vindo do céu ou por debaixo d'água. E isso pegou uma questão mais afamada no meio popular, de uma povoado épico cuiabano, e aí ficou conhecido como minhocão aqui na nossa região. Mas para cada região há uma nomenclatura da mesma coisa. E isso a nível de mundo. Não sei se tem alguma coisa parecida com o minhocão, mas você sempre vê essas histórias também em outros países, outros continentes, né? Muito parecidas muito assemelhada. Você pega na China objetos que voavam, que eles associavam a dragões, né? Eram dragões alados, então... E o fogo do dragão, né? O fogo do dragão era algo que soltava fogo, então era algo que soltava fogo. Aí você vem na questão bíblica também. Na cultura nórdica também, né? Em todos os pontos, algo que vem do céu, incandescente, e que davam medo, e aí cada cultura vai dar uma explicação épica de acordo com o que eles possam analisar na sua terminologia. Vamos fazer uma análise comparativa daquela época, pegando algo de agora e levando para a época. Exemplo, você pega um Fusca preto, né? Um automóvel Fusca preto, e leva isso a 300, 400 anos atrás, né? Os primeiros automóveis foram inventados em 1885. Em 1900 já começou a ganhar espaço, né? E aqui, especificamente, só um parênteses, o automóvel foi chegar o quê? Na década de 30, 40, aqui na região. Eu tenho
Bom, enfim, né, eu queria também falar até de um tio, que eu tenho um tio Tido, um dos Pode? mais antigos, falou que o primeiro automóvel que chegou em Várzea Grande foi na década de 60, ou seja, não faz muito tempo. Sim, né? verdade. Faz pouco tempo. Não sei se ele está exagerando, mas ele é um patrimônio histórico, tem 92, 93, e ele lembra de muita coisa, né? Sim. Bom, enfim, voltando. Então, os automóveis, ele tem uma origem em 1885, nós estamos falando de 300, 400 anos atrás. Imagine esse Fusca, lembrando que você nunca viu na época um automóvel. Sim. É até difícil para nós, né, conseguir limpar a mente e não imaginar isso, né? Então vamos limpar. Se coloque há 300 anos atrás, pessoal. Limpando a mente, retornando a 300 anos atrás, um Fusca, nós hoje conhecemos, mas na época ninguém conhecia, Nosso Fuscão. preto, farol aceso, andando perto de alguns dos ribeirinhos, você está pescando no rio Cuiabá, escuta um barulho, quando olha tem alguma coisa preta de farol aceso na sua direção. Psicologicamente, tudo que é diferente, as pessoas têm medo. Então é natural que as pessoas, eu vou ver? Não. Psicologicamente, emocionalmente, até uma questão fisiológica, adrenalina, glândulas suprarrenais, o hipotálamo manda o medo produz adrenalina, a pessoa vai correr. Né? Duas reações, ou fica parado, estagnado de tanto pavor, congela ali, né? ou corre. Psicologicamente, natural que em sua maioria as pessoas vão correr ao diferente. Chega apavorado em casa, porque nunca viu aquilo, nunca presenciou aquilo. E qual é a análise comparativa e explicativa que a pessoa vai dar perante a família? O que foi? Dá uma água com açúcar, o que aconteceu tal? Eu vi, e aí eu pergunto para você, o que você viu? Que análise comparativa você pode fazer? Achar algum animal, né? Sei lá, alguma coisa barulhenta, com fogo na venta, alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Né? A pessoa vai... Vamos fazer uma comparação mais aproximada. Eu vi um besouro gigante jogando fogo pelos olhos. Ou eu vi uma tartaruga negra preta jogando fogo pelos olhos, vindo em minha direção, correndo tal, e assim sucessivamente. Sim. Então, quando você pega uma análise comparativa das lendas até tradicionais cuiabanas, por exemplo, a mula sem cabeça, uma mula sem cabeça que joga fogo pelos olhos. Se não tem cabeça, como joga fogo pelos olhos? Não poderia ser um objeto pairado às margens da terra, nas proximidades da terra, ou o próprio pousado, com tripé e tudo, com farolete ligado, mas que as pessoas com medo, na primeira reação que ele vai fazer é associar aquilo que já estava marcado como medo na época. Sim. Então aquilo já cria uma fama e as pessoas passam a acreditar que realmente ela viu. Ou seja, ela não deixou de ver, ela viu algo. Sim. Mas já algo relacionado à mula sem cabeça? Não, numa explicação mais natural, mais aceitável, ela viu um objeto voador não identificado, parado ali, ou rondando. É o mesmo que... a da mula sem cabeça é o mesmo que recebe também aquela outra nomenclatura, Mãe do Ouro, ou não? É outra coisa? Mãe do Ouro também. Mãe do Ouro é a nomenclatura mais ocidental, vamos dizer assim, mais aportuguesada, nem Mãe do Ouro, que fala que é ouro mudando de lugar, né? Tem essa. Isso é a mesma semelhança. Fogo-fato? Não, fogo-fato já é uma... é de verdade, é um fenômeno já é um físico. fenômeno físico, no próprio local. Gases, né, em contato com a atmosfera, acaba com ar, com o oxigênio acaba formando uma evolução, no caso, uma luminescência, né? Sim. Mas isso é rápido. Ele faz, fica um tempinho. Uma pequena ignição que teve ali, né? Isso, gases do local que faz aquele fogo aparecer. Isso que é comum em cemitério, né? E que aumentava ainda mais essa... Mais essa alegação de fantasmas e coisas relacionadas, né? Mas é natural que o corpo humano em decomposição libera gases, e esses gases, por alguma questão... Um lugar que tem velas também, que pode gerar uma ignição também, né? E aí você pega a vela, gases, provoca aquela luminescência rápida, a pessoa sai correndo apavorada, falando que viu aparições espectrais, ou fantasma, isso e aquilo.